Meus irmãos, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, para quem prestou atenção no culto. Aleluia! Né? Eu queria chamar para pregar hoje. Eu sei que ele trabalha no dia inteiro também, é fadigado no interior. Eu sei que ele é corrido demais. Não que a minha vida seja fácil também, mas aí outra hora ele prega. Mas a mensagem que ele trouxe, irmãos, é praticamente o que eu vou pregar. Glória a Deus. Alguns ressalvas, né? Pela correção de algumas colocações, perdão. Ezequiel capítulo 3, assim está escrito a palavra do Senhor. Amém? Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim ao cativeiro em Tel Aviv, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, passando no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu não falando para avisar ao ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Pode sentar, meus irmãos, até aqui. Podia descer até o versículo 24. Aleluia. Vamos estar falando um pouquinho sobre esta passagem. O livro de Ezequiel. Amados, para você que nos ouve, você que assiste nossos cultos através do meio de comunicação e ouve através desse alto-falante, nós fazemos questão de estar mostrando para você o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ordena que façamos. Você tem visto eu falar Ezequiel 3:16. Verdade, foi 3:14. Para você que me vê pregar aqui, você tem visto há uns 2 meses passados eu falar da situação de Salomão, quando nós lemos no capítulo 7, versículo 14 e 15 de 2 Crônicas dos Reis de Israel. Quando Salomão, no capítulo 6 ali, ele faz uma oração a Deus. E no capítulo 7, o Senhor vem responder a Salomão. E Salomão, infelizmente, não ouviu a voz de Deus. E dali por diante o reinado dele foi repartido. Assim que ele morreu, o Senhor cumpriu a sua palavra. Por isso, nós lemos agora o profeta Ezequiel, ele vem mencionando aquele feito que aconteceu no passado de Salomão, até os dias do rei
Ezequias, que sucedeu depois, nas duas tribos que ficou somente, que foi Judá e Benjamim. A tribo de Judá, infelizmente, elas encurvou-se perante os ídolos, encurvou-se perante o pecado. Em aproximadamente 611, 609, o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor cercasse Jerusalém, sitiando-a, para não permitir que nem saísse ou entrasse alguém naquela cidade. E sendo assim, um dos acordos entre aspas que foi feito ali foi a primeira leva ali para a Babilônia, e no meio deles foi o profeta Ezequiel, que ainda não era profeta, mas era um menino, era aproximadamente de 25 anos. Para nós hoje é um homem barbado, naquela época praticamente um menino. Ele foi levado no meio daquela leva, e 5 anos depois, no mês 4, o Senhor vem até Ezequiel e faz um convite a Ezequiel, para que ele se colocasse de pé, porque o Senhor queria falar com ele, para que ele se colocasse na posição, porque o Senhor teria que entregar a ele a mensagem para ele pregar sobre o povo que ali estava sobre o cativeiro. Ezequiel vai mencionar que o Senhor deu uma visão a ele do Senhor. O Senhor veio conversando com ele, falando com ele, e ele, o Senhor mostrou as visões para ele sobre os serafins, os querubins. O Senhor trazia no coração dele aquela visão, na mente dele. E quando chega no capítulo 3, o Senhor manda que Ezequiel se ficasse na posição, se colocasse na posição, ou seja, de pé, espiritualmente falando, para que o Senhor pudesse usá-lo diante do povo de Judá que estava em pecado. Aqui nós estamos praticamente nos dias do rei Zedequias. Zedequias aqui se encurvou também perante os ídolos. Ezequiel aqui está contemporaneamente com o profeta Jeremias. Jeremias em Jerusalém e Ezequiel ali no cativeiro ali, juntamente com aquela primeira leva que foi de Jerusalém para a Babilônia. Diz a palavra de Deus que o Senhor então vem até Ezequiel e fala para Ezequiel o que ele deveria falar com o povo que ali estava cativo, o que ia acontecer com o povo de Jerusalém, o povo de Judá, porque do seu pecado, por eles não se encurvar diante do Senhor. Antes eles falavam assim: o Senhor Deus não vê o que nós estamos fazendo entre 4 paredes. A Bíblia vai dizer que eles idolatravam, eles se curvavam aos ídolos, se curvavam às estátuas de esculturas, eles queimavam incenso aos demônios praticamente. Então o Senhor viu aquilo ali e foi se irando, e o Senhor veio relatando a Ezequiel tudo que ele estava vendo. E o Senhor um dia pega Ezequiel, leva ele em espírito e começa a mostrar a ele tudo que estava para acontecer. A Ezequiel aqui no capítulo 3, ele vai dizer que então o Senhor levou ele em espírito, né? E fui triste, porque aqui quando ele começou a ver o que estava acontecendo, o Senhor tirou ele para poder estar indo pregar para o povo que estava ali exilado. Ele diz que ele ficou enraivado, ficou nervoso, talvez porque Ezequiel conhecia o coração dos sacerdotes, Ezequiel conhecia o coração dos príncipes que ali estavam, Ezequiel conhecia o coração do povo. Por que o povo está naquela situação no exílio? Porque eles eram de dura serviço. Deus diz isso para Ezequiel: eu te mostrarei tudo o que está acontecendo. O Senhor foi comentando com Ezequiel. Ezequiel, na verdade, ele não queria pregar para aquele povo. Ezequiel, na verdade, não queria ser uma palavra de Deus. Ezequiel, porque ele conhecia como o povo estava diante de Deus. Ezequiel achava que sabia o que estava acontecendo, até que Deus abre a visão espiritual dele, e Ezequiel começa a ver entre paredes. Ezequiel começa a estar sentado num local, e Deus vai vir em espírito em outro local, para ele ver tudo que está
estava acontecendo. E Ezequiel praticamente, ele se desespera, porque a situação do povo que estava vivendo, a situação dos sacerdotes dentro da casa do Senhor, estava de um jeito deplorável espiritualmente falando, que Deus começou a ter nojo, a ter raiva, a ter ódio daquele tipo de situação que estava cometendo diante do Senhor. O Senhor então chama Ezequiel e diz: Ezequiel, vai e prega contra eles, fala com eles tudo que eu tenho para fazer. Ezequiel diz para eles: se eles não se arrepender dos seus pecados, infelizmente eu trarei o restante para cá. Anuncia a eles, fala com eles o porquê que eu fiz isso. Eu levantei vários profetas e ninguém conseguiu convencer esse povo. Ninguém colocou no coração desse povo sobre o pecado que eles estão cometendo contra mim. E a minha ira está se acendendo. Eu permiti que a primeira leva já veio para cá. E eu vou permitir que tudo será destruído dentro de Jerusalém. Porque o povo era o seguinte, amado. Os sacerdotes era o seguinte. Eles achavam que o templo de Salomão, eles achavam que a graciosidade do templo, como o Marco disse aqui agora, eles achavam que a graciosidade do templo estava nas paredes, estava no ouro. Eles achavam que estava ali lá nos utensílios da casa do Senhor que estava ali. Eles não pensaram que aquilo ali, amado, era somente um ato simbólico para o povo se reunir para buscar a Deus. Eles não achavam, amado, que o coração deles era o templo do Senhor. Eles não sentiam como o templo do Senhor. Eles achavam que o templo do Senhor é somente a casa física, como nós estamos aqui nesta noite louvando a Deus. Haja vista que nos nossos dias de hoje, infelizmente, muitos estão dessa forma, estão achando que foi falado nesta noite aqui. Por isso que eu digo que eu falei que tudo que eu ia pregar aqui, Marcos já tinha falado praticamente. Muitas pessoas no nosso dia de hoje, amado, muitos ministérios estão fazendo como o povo de Judá. Mas José, por que você está pregando no Antigo Testamento e falando para o dia de hoje? Porque, amados, tudo está se repetindo. Naquele tempo foi com o povo judeu. O povo judeu naquele tempo, naquela época, era só eles que eram considerados como o povo de Deus. E hoje, depois de Cristo Jesus, na terra que veio, nós estamos chamando a igreja de Cristo. E infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão se encurvando diante das adversidades. Como assim, José? Muitas coisas que eram pecado no passado, hoje se tornou comum em muitos ministérios, na vida de muitos irmãos, na vida de muitos pastores que estão empresariando igrejas, que estão empresariando ministério. Não estou mais pastoreando. Pastorear é uma coisa, empresariar é outra coisa. Eu sei que esse vídeo não for para o YouTube, ninguém vai querer curtir esse vídeo. As pessoas não querem ouvir nada da verdade. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo no Facebook, vão até discutir, não tem problema. Mas a verdade, ela tem que ser falada. Não foi falada aqui nesta noite. Não devemos preocupar com o que os outros vão achar. Mas nós devemos nos colocar na posição para depois pregar o que estamos falando. O que adianta eu falar aqui e não viver? O que adianta? O sacerdote daquela época está dessa forma. O Senhor abriu a visão de Ezequiel. Ezequiel, abre esse muro aí e vê como está lá dentro. Quando Ezequiel olha, o sacerdote era tido como homem de Deus. Homens que foram levantados para ensinar a nação. Os anciãos daqueles dias. Os príncipes. Homens que foram levantados para ensinar a palavra de Deus. Eles estavam se encurvando e queimando incenso aos ídolos. E Deus falou para Ezequiel: eu estou irado com esse povo. Eu estou enraivado com esse povo, porque eles estão cometendo isso. Por isso eu estou castigando eles. E eles não estão preocupados com isso, porque para eles tudo era status. Mas se tocando nos dias de hoje, amados, nos nossos dias, as pessoas estão preocupadas com festa, festança. Eu falei esse dia para uma pessoa que essas muitas festas estão tendo dentro de muitas igrejas. São festas, infelizmente, mundanas. Mas irmão está falando isso ao vivo, porque tem que falar. Nós temos que pregar contra essas práticas demoníacas
estão vivendo muitos dias de hoje as pessoas. E não podemos ficar quietos com isso aí. Então você, meu amigo, que está nos ouvindo essa noite, vai guardando isso aí. Porque o Evangelho é coisa séria. Como falar desse dia para o diabo Marco. Se a salvação dos que vocês pregam, muitos poucos vão entrar. E é pouco mesmo. Porque muitos não querem mais entrar em santificação. Aleluia. Os pastores hoje, os irmãos, os dirigentes não estão mais ensinando santificação dentro da igreja. A ponto, por que eu digo isso? Porque a ponto trabalhar com uma pessoa e falar com isso de santificação e dizer assim, eu não sou nenhum santo. Eu falei, pode devia ser. Porque santo para ele depois que morre. Foi colocado na cabeça de santidade é depois que você morre. Meu Deus. Mas depois que você morre, acabou. Ou você é santo, ou você É dessa forma. não tem jeito. Mas foi empurrando aquelas pessoas que a santificação é depois que você morre. Sabe o que é um santo para muitos? Um santo para muitos é uma imagem de escultura em cima de um altar. Em cima de um congresso, em cima de uma mesa. Meu Deus. Para muitos, santo é isso. Mas não é, amado. Santificação é justiça. Glória. É você se purificar cada dia. Se justificar diante de Deus. Aleluia. O povo de Israel aqui, Ezequiel está vendo a vida dos sacerdotes, que eram considerados homens de Deus naqueles dias. Que estavam as escondidas dentro de 4 paredes. E eles diziam assim, olha o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel, você sabe o que estão falando de mim pelas costas? Quando eles se reúnem dentro de um quarto, dentro de uma sala para poder estar idolatrando, sabe o que eles estão falando? O Senhor Deus não está nos vendo. Mas Deus falou para Ezequiel, eu vejo tudo que eles estão fazendo. E diz para eles que eu vou trazer um castigo ardido sobre eles. Ezequiel foi pregar para eles. Mas Ezequiel não queria, na verdade. Muito nesse texto aqui, eu li aqui, onde começou aqui, mas se avisares ao ímpio e ele não se converter, né? Muitos podem pegar esse texto aqui, distorcendo o texto, não diz o porquê que Deus falou isso para Ezequiel. Deus faz isso aqui para Ezequiel, a partir do versículo 19 a seguir, porque Ezequiel não queria pregar para eles. Ezequiel não queria avisar o povo que estava vendo o que estava acontecendo. Ezequiel estava, entre aspas, com medo dos sacerdotes, porque ele viu a aliança sacerdotal. Ezequiel estava com medo de pregar para os príncipes que estavam no exílio, que era a família Joaquim, descendente de Davi, de Salomão, de Abias, de Jeroboão, de Roboão, perdão. Ezequiel não queria pregar. Ezequiel estava triste, ao mesmo tempo que veio por ali, eu não pude falar para eles. Então Deus disse a Ezequiel, se eu te disser alguma coisa para você, se eu falar algo a você, Ezequiel, e você não avisar as pessoas, ao ímpio, que ele está praticando, levando a sua vida impiamente, e ele morrer, e eu permitir que ele morra no seu pecado, ele perderá a sua vida, mas o sangue dele vai cair nas suas mãos. Tudo que Ezequiel não queria, entre aspas, pregar para eles. Ezequiel queria se esquivar. Mas Deus falou, Ezequiel, eu te chamei, te coloquei por atalaia sobre todo Israel. Então você vai pregar o que eu te mandar você pregar. Porque a cada vida que morrer, sem saber do que eu falei para você, Ezequiel, o sangue dessa pessoa vai
suas mãos. Meu Deus. Eu fico pensando Forte, meu Pai. o que muitas pessoas hoje, muitos pregadores e muitos cantores, não são levitas, mas são cantores. A diferença é grande de um levita para cantor. Aleluia. Essas pessoas não estão preocupadas com a sua salvação. Eles estão mais preocupados com o que os homens vão falar deles do que Deus. Verdade. Eles têm a rica oportunidade de estar falando com as pessoas sobre o amor de Cristo, Aleluia. sobre o céu e o inferno, que é verdadeiro, mas não querem mais, porque isso às vezes não vai render para eles, amado. Está aqui nas costas. Oh, glória. Mas José, mas o culto é evangelista? Sim. Aleluia. Vou evangelizar muitos que não estão perdendo a verdade. Vou evangelizar muitos que os que amam, que as outras que amam, sabem da verdade e não quer voltar para os caminhos do Senhor. Deus é forte demais. E tem muitos É dessa forma. só que o estereótipo de crente, mas não andam mais na presença de Deus. Andam de qualquer forma, dentro da igreja uma coisa, quando sai da igreja é outra coisa. Aleluia. É com esse que o Senhor quer falar nessa noite também. Oh, glória. É para todos, especificamente esses. Aleluia. Que é porque aquele estereótipo de crente já está salvo. Não está salvo não, amado. Espírito Santo. Ainda tem a santificação. Tem muitos que levantam a mão para o Senhor. Levantei a mão para o Senhor. O levantar a mão é só o princípio. Aleluia. Porque a sua conversão é dia após dia. Oh, A glória. sua salvação ela se há de dia após dia. Não é somente no momento que você aceitou a Jesus. O aceitar começou o processo. Vocês vão dizer que deu uma vez Ezequiel aqui, está trazendo sobre eles um julgamento. Está trazendo sobre eles aqui, amado, uma exortação. Meu Deus. A maioria desses homens aqui, esmagadoramente, eles eram homens que tinham a Bíblia na cabeça. Eram homens que recitavam o texto todo dia, todo momento. Eram homens que foram separados por Deus da tribo de Levi para ficar responsável pelo culto diante da população. Meu Deus. Esses homens que Ezequiel mandou aqui, que Deus mandou Ezequiel aqui, exortar, amado, eram príncipes também, da linhagem real. Era um homem que quis Deus, para eles assumir o trono do Senhor, o trono de Israel. Eles não poderiam esquecer da palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Glória. Dessa forma. Mas eles desviaram seus pés. E eles falavam, Deus não está vendo, nós estamos pecando. Mas eu disse para Ezequiel, fala para eles que eu estou vendo tudo que eles estão cometendo e trarei o juízo sobre eles. Aleluia. E muitos hoje estão da mesma forma. Estão pecando e estão achando que estão indo para o céu desse jeito. Essa Bíblia envolve um Marco, que se o céu for desse jeito, muitos poucos vão entrar. Ele tem que se converter. Não sei quem é, não me interessa. Porque muitos, o que há 10 anos atrás, 15 anos, eram pecado, hoje já estão se fazendo e não é pecado. Porque o pecado continua sendo pecado. O pecado não é pecado porque Jesus disse que é pecado. Não faça isso, é pecado, não. O pecado é pecado porque a Bíblia diz que é pecado e acabou. Aleluia, meu Deus. E a Bíblia diz que o pecador irrepreensível, né? Não quer aceitar repreensão, ele não entra no céu. Essa é a verdade. É dessa forma. Não quer ser exortado, não tem problema. Mas se você no céu, você não vai entrar. E nem eu vou entrar. É dessa forma, meu Deus. E tem muitos hoje, amado, que o cargo eclesiástico hoje está tão famoso hoje no Brasil, que o cargo eclesiástico estão falando mais alto na igreja do que a palavra de Deus. A ponto de pastor, evangelista, presbítero e diaconato, se for uma irmãzinha nova, uma irmã nova, ou se for uma pessoa que nunca teve a oportunidade de falar um pouco, se for exortar ele, não quer receber mais. É dessa forma,
É os Ezequiéis. Aleluia. Isso é desde lá. Não é de agora. Você sabe o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, você vai pregar. Mas eu sei que eles não vão aceitar. E nos nossos dias? 90% não aceita a pregação. Não aceita exortação. Então vou parar de pregar, não é? Não. Deus não me mandou, não me chamou para converter ninguém. Quem convence é o Espírito Santo se o ouvinte der lugar. Deus me chamou para evangelizar. Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para exortar. Deus me chamou para admoestar. E também, sucessivamente, para mim ser admoestado. Eu me escrevo certa feita que eu estava saindo da escola dominical. Tinha sido consagrado há pouco tempo como presbítero. Nunca gostei de andar de peito empinado. E quando pensa que não, eu estava pensando em umas coisas, se eu devia fazer ou não. Só que estava para mim. Não tinha comentado nada com minha esposa ainda. Não sai da filha escola bíblica dominical. Veio uma irmãzinha. A menina já tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos. E me entrega um papel, todo rabiscado, mal escrito. Ela disse para mim: você só lê esse papel quando o senhor chega em casa, pastor. Falei: tá, tudo bem. O que é? Não sei. Puxa, então o senhor vê o que é. Falei: tá, tudo bem. Estava ela, a mãe dela, o pai dela. Eu peguei aquele papel, botei dentro do bolso e em casa fui olhar. Era a resposta que eu estava pedindo a Deus. Aleluia. Não era a que eu queria. Meu Deus. Não é a que eu queria ouvir. Eita glória. Quando eu li aquilo ali, eu comecei a chorar diante do Senhor. E falei: obrigado, meu Senhor, por essa exortação. E veio da onde eu mesmo dela, de uma criança. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Mas tem muitos que não, que é só menino, isso é coisa de criança. Meu Deus. O povo de Israel, de Judá, pensava a mesma coisa. Aleluia. Deus falou assim: ó, como que Deus vai deixar de falar com nós para falar com vocês? Deixa vocês exortar a gente? Não, nós somos sacerdote. Nós somos príncipes de Israel. Nós somos escribas. Santo de Deus. Nós somos fariseus. Aleluia. Eu sempre digo que Deus não fala com quem está disposto para Ele. Deus não fala com quem está em desobediência a Ele. Ai, meu Jesus. Oh, glória. Deus não fala. Ele vai exortar. Ele vai exortar para voltar de novo à santificação, para ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Olha que ação que rápida. O povo, quando saiu do Egito, quando chegou na terra de Sim, e o monte mais alto daquela região, chamado Monte Sinai, muitos chamam Monte Sinai, o nome certo é o Monte em Sinai, porque Sim era a terra dali. O povo chegou ali e começou a questionar com Deus, porque Deus só falava com Moisés, porque Deus só falava com Arão, Deus só falava com Miriam, e não sei o que. Então falou assim: Moisés, fala com eles que eu vou conversar com eles tal dia. Primeiro, eles vão se santificar 3 dias. Nem na esposa deles toca. E nem no seu marido. Para eles se purificar, se santificar. Olha o que Deus diz: fala para eles se santificar por
dos 10 mandamentos, ou 613 preceitos da palavra de Deus. Aleluia. Foi combinada essa conversa. E Deus desceu para conversar com ele no dia combinado. A Bíblia diz que o monte Sinai tremia e pegava fogo. Eita glória. O monte ardia. Aleluia. E Deus começou a conversar com eles. Eles não aguentaram ouvir a voz do Senhor, Meu Jesus. porque não estavam santificados para ouvir a voz de Deus. Eles não estavam aptos para ouvir a voz do Senhor. Oh, glória. E daqui a pouco entrada Moisés, pelo amor de Deus, Deus estava pertinho. Aleluia. Você está vendo, o Senhor não fala, mas nós aumentamos. Olha o que falar. Moisés, Aleluia. interpreta Deus para nós, porque senão nós vamos morrer. Deus é forte. E Moisés falou para eles: não, vocês aguentam ouvir. E eles não aguentaram. Daqueles tais que estavam ali, muitos poucos, ou quase nada, a não ser Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, Aleluia. conseguiram ouvir a voz do Senhor. O restante, todos eles se curvaram e pediram misericórdia, porque não estavam preparados para ouvir a voz de Deus. Queria, por inveja, Oh, glória. mas não estavam aptos para receber a voz do Senhor. Meu Deus. E hoje, no nosso meio cristão evangélico, está a mesma coisa. Meu Jesus. E hoje, no nosso meio da igreja universal, está a mesma coisa. Tem pessoas que acham que vai para o céu de qualquer forma, mas tem idolatria, tem pecados ocultos, alguns pecados até à vista, e acha que Deus vai cuidar disso. Na hora de eu me santificar, eu não quero. Aí quer que Deus me aceite de qualquer maneira. Meu Deus. Mudou-se na mente das pessoas hoje que Deus tem que ser o que eu quero. Deus tem que aceitar a minha vida do jeito que eu sou. Não precisa me santificar. Eu vou andar do jeito que eu quero, e quando eu morrer, ou quando vier um arrebatamento, Deus tem que me levar. Meu Deus. Bom, você andar pecando, você pode andar. Andar do jeito que você quer, você pode andar. Não é proibido, não. Só tem uma coisa: você só não pode ir para o céu dessa forma. Dessa forma. Eu não posso ir para o céu dessa forma, porque para ir para o céu, eu tenho que santificar a minha vida todo dia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmão, olha o que vai encerrar. A Bíblia diz que aquele, nós não falamos sobre vida, sobre templo. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Senhor, ele, o Senhor, destruirá também o tal. Templo aqui não é físico. Aleluia. Templo aqui é o meu corpo. Perdão, não é construção, é o meu corpo. É verdade. Mas como que eu destruo a minha vida ali? Como que eu acabo com a minha vida? Amado, você acaba com a sua vida até com comida. Verdade. Para quem não sabe, a glutonaria é pecado. Dessa forma. A glutonaria é pecado. Obrigado, Jesus. Tu és fiel. Porque destrói o templo do Senhor. Aleluia. Muitos acham que fumar e beber não é pecado. Não, que é isso? Não é pecado, não. Não pode continuar. Verdade. A prostituição, o adultério, não é pecado. Para muitos, o homossexualismo, o lesbianismo não é pecado. Meu Deus. Quer andar dessa forma e depois quer ir para o céu. Se você chegar para a pessoa e falar: ó, infelizmente você não vai cair no céu. É, uma Bíblia não serve. Aleluia. A mesma pessoa está dentro da igreja. Não quer fazer o que a Bíblia manda, mas quer que a Bíblia se molde o seu caráter. Meu O Evangelho é o contrário. É eu que tenho que me moldar o caráter que a Bíblia manda que eu seja. Aleluia. Porque senão eu vou dar com esse povo. Ezequiel, mesmo triste, mesmo angustiado, ele foi pregar com esse povo. Porque ele não pregou. Se você não pregar, se eu
permitir a morte dessas pessoas, esse sangue cairá nas suas mãos. É por isso que eu estou pregando o Evangelho de Cristo, mano. Porque temos que pregar, alertar as pessoas do que está para acontecer. O que aconteceu na igreja, Davi? O arrebatamento da igreja está por vir. Estou na iminência do arrebatamento da igreja. E desperta, para não ficar para trás, porque depois você não suportará. O povo de Israel não ouviu. Não ouviu Judá, não ouviu. Em 586 foi tudo destruído. Lembra do tempo de Salomão, composto por cheio de ouro e pedra preciosa? Foi tudo destruído, tijolo por tijolo, pedra por pedra, terra por terra. Deus falou: se eles não me obedecer, eu destruirei até o templo, os utensílios, eu quebrarei tudo para a Babilônia. E assim foi feito por falta de obediência do povo de Judá. Hoje está sendo a mesma coisa. Muitos não querem obedecer a palavra de Deus, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos só querem revelar que quando ouve a palavra aqui, chega a se trincar de casa, chega a sarrar os dentes, porque não quer ouvir a palavra de Deus. Mas se você não quer ouvir a palavra de Deus agora, você não quer ouvir hoje, você está com saúde, está bem, está com seu raciocínio direito. Quando você chegar no inferno, se você não se arrepender, você lembrará de cada palavra que você ouviu aqui. Deus, é dessa forma. Mas e aí, Josani? Lá não tem mais jeito para você. Leia o capítulo 19. Capítulo 16, perdão, de Lucas, e versículo 19 a seguir. Aleluia. Deus me revelou que pessoas que quando ouvem os cultos aqui, o hino, se tem os dentes, chega a sarra dentro de casa. Nós sabemos quem é que está atuando na vida dele. Tem pessoas que tem vontade de vir em cima e acabar com isso aqui. Se for mais forte que Jesus, vem. Meu Jesus. Não tem problema. Dessa forma. Eu não estou aqui, não estou trabalhando para homem. Estou trabalhando para Jesus. Porque Ele é quem garante a vitória. Se você quer ser liberto, se você quer ser curado, se você quer ser salvo, vem para cá. Vem adorar o Senhor ali conosco. Aproveite a oportunidade que você tem. Dessa forma. Porque o diabo, nada ele pode te dar. Esse povo aqui, morreram, foram tudo destruído por desobediência à palavra de Deus. Achava que Deus não ia cobrar dele porque ele era um descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, descendente de Moisés. Ei, Deus não tem pacto com o pecado. Deus não tem pacto com aquele que não tem compromisso com Ele, com Deus compromissado com Sua palavra. Muitos dizem assim, mesmo se eu for infiel, Deus continua fiel a mim. Mentira de Satanás, porque a dependência de Deus ser fiel a mim é eu obedecer a Sua palavra. Disse Jesus: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Glórias. Deus, que maravilha. E disse Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo, ou entrará no reino de Deus. Tirando isso, não há salvação. Essa palavra não se prega mais nos púlpitos. Meu Deus. Como eu falei para os irmãos, muitos não me chamam mais de pregar, porque eu quero pregar a palavra de Deus e já não pode mais em muitos cultos hoje. Eu já não vai pregar a palavra de Deus, não tem problema, deixa eu pregar aqui mesmo. Se 4, 5 ouvir e se aceitar Jesus, está bom demais. Eu quero 2 milhões, 10 milhões, mas se muitos não querem, eu não posso convencer ninguém, porque eu posso é pregar a palavra de Deus, e eu vou pregar ela a verdade. Amado ouvinte espectador, eu tentei desviar a atenção, eu tentei pregar o que o povo quer ouvir, mas o Senhor por 2 vezes me deu uma surra. Dessa forma, Jesus. Eu tenho que fazer o que Ele manda. Tem dia que eu prego aqui em casa, fica arrasado, acabado. Porque eu sei quem está atuando do outro lado. Mas o meu Deus, o meu Jesus, Ele é maior que tudo.
e sobre todo. Então aceita a palavra de Deus, aceita Jesus enquanto você pode, porque vamos pregar até a vida de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.